Tá definido o Super Bowl 58, dia 11 de fevereiro, em Las Vegas, na casa dos Raiders. Transmissão ao vivo da Rede TV, comigo narrando, com o nosso time, para todo o Brasil. Rede TV ou Rede TV Go, você escolhe. São Francisco 49ers e Kansas City Chiefs. Esse será o duelo final da temporada 23-24 do futebol americano, da NFL. E é muito legal estar aqui no meu canal podendo falar também de futebol americano. Aqui a gente fala mais de futebol com os pés. Mas eu acho importante para a gente que está no meio trabalhando com isso, tentar mostrar para você o tamanho desse jogo, o que os times podem fazer para ganhar, o que eles não podem fazer, porque senão vão perder, quais são os personagens. Nesse vídeo você tem um panorama para quem não acompanha futebol americano poder se divertir com o Super Bowl. Chega mais! Aproveita para deixar aquele like, inscreva-se nesse canal, esse é um canal livre, meu, Marcelo Doó, narrador esportivo de rádio, televisão, streaming, o que você quiser aí, Rede TV, Band News FM, Gold, Paulistão Play, entre outras coisas mais que chamarem por aí. E a ideia desse canal é formar uma comunidade de gente que quer falar de esporte de uma maneira tranquila, saudável, aprender, ensinar, trocar. Essa é a ideia desse canal aqui. Portanto, se você curtir esse vídeo, se achar legal, deixa o joinha pra gente, inscreva-se no canal, sininho das notificações para você receber novos vídeos. Toda semana tem narração de gol aqui, tem opinião, tem um monte de coisa pra gente conversar, um espaço pra gente conversar. Então vamos conversar sobre futebol americano e eu já vou projetar o jogo, mostrando para vocês aquele tutorialzinho básico de futebol americano para quem não acompanha tanto, mostrando alguns números legais para você que eu vou trazer de onde a gente tira para fazer as transmissões. Então vamos lá. Kansas City Chiefs e São Francisco 49ers. Uma revanche. 2019, o Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes tirou um Super Bowl do São Francisco 49ers. O Kansas City Chiefs é o time do momento. Nos últimos 6 anos, esse acho que é o 4º Super Bowl. Vai brigar pelo bicampeonato. É o atual campeão. Ganhou do Philadelphia Eagles ano passado, com Patrick Mahomes jogando com o tornozelo machucado, ou seja, com uma perna só, mostrando o tamanho de quarterback que ele é, o quarterback que é o grande líder, o general ofensivo de um time de futebol americano, a grande estrela, e hoje ele é a grande estrela desse esporte nos Estados Unidos. Ele é o cara, o Patrick Mahomes, todo mundo fala do Travis Kelce porque ele tá com a Taylor Swift, é um casal bonito, bacana, e que também impulsiona as marcas. Mas o grande jogador é o Patrick Mahomes, que está montando uma espécie de dinastia aí nessa era pós-Tom Brady. Tom Brady acabou de parar de jogar, o grande deus Pelé, Michael Jordan do esporte, então o Patrick Mahomes é o cara. E ele vai tentar esse bicampeonato, que não acontece de forma seguida, já tem uns 20 anos, que nenhum time da NFL consegue ganhar Super Bowls seguidos. Acho que o último até foi o próprio Patriots de Deus, né? de Tom Brady. Por isso, vocês têm uma ideia de como é difícil conseguir esse feito. E do outro lado, o São Francisco 49ers, além dessa revanche, tem um tabu para quebrar. Faz 30 anos que o São Francisco 49ers não ganha um Super Bowl, que é o grande título do ano. Foram 5 conquistas nos anos 80 e 90, 4 delas com Joe Montana, entre 81 e 88. Era o grande time dos anos 80, até por isso tem muita gente no Brasil que torce pelos 49ers, né? Naquele início das transmissões aqui no Brasil, com a Rede Bandeirantes, com Luciano do Vale, Edivar Simões, o São Francisco era o time, né? Então aquela equipe ficou marcada. Só que depois dessa era, e veio o Steve Young depois de 94, ganhou o último Super Bowl, a coisa parou. Eles até chegaram, têm chegado em finais de conferência, em playoffs, é um time que está sempre ali, rondando, mas na hora do vamos ver, ou aparece os Rams, que é um grande rival da região ali, da Califórnia, um time de Los Angeles, e vai lá e tira essa chance, ou o próprio Kansas City Chiefs. Então é um time que está batendo na porta e não está conseguindo. A gente falou do Patrick Mahomes, que é o grande general da equipe do Kansas. Brock Purdy é o general do São Francisco 49ers. E é um perfil totalmente diferente desses dois ídolos, Joe Montana e Steve Young, que a gente falou. Porque ele é um jovem, ele foi draftado em 2022. Draft é aquela escolha que os times que não vão bem numa temporada vão lá e escolhe, né? Todos os times têm esse direito, né? Mas quem vai mal, quem vai pior, escolhe os melhores do universitário e vice-versa. Vai decrescendo isso até o melhor time da temporada ficar com a pior escolha, vamos dizer assim.
E de todos os mais de 200 atletas que foram escolhidos para a temporada 2022, o Brock Purdy foi o último. Ele ficou lá na portinha, quase que ele perde o bonde. E por isso ele é chamado nos Estados Unidos de Mr. Irrelevant, senhor irrelevante, que é normalmente quem é escolhido em último no draft. E ele ficou com essa pecha. Ele acabou assumindo o San Francisco 49ers porque os 49ers tiveram um monte de quarterback que se machucou. Principalmente o ano passado, o Jimmy Garoppolo, que era o quarterback em 2019, acabou saindo depois, foi inclusive para Las Vegas e tal. E ele acabou assumindo isso, caiu esse bonde na cabeça dele aí, né? E ele está conseguindo provar para ele mesmo, para o time, para a liga, que ele não é irrelevante. E ele foi muito importante na final de conferência ontem, o jogo que eu narrei na Rede TV, sendo um líder mesmo no momento difícil do time dos 49ers contra o Detroit Lions, que fez 24-7 no primeiro tempo. E ele liderou essa vitória de virada, correndo com a bola, achando companheiros improváveis e liderando a equipe para essa vitória que levou o time para o Super Bowl. Então, o Brock Purdy agora é um cara olhado de uma maneira diferente. Então, os dois líderes ofensivos das duas equipes, você já conhece. O que esses caras têm que fazer para fazer o time rodar e o time fazer ponto e ganhar o Super Bowl? Basicamente, eles têm duas armas para acionar. Os corredores e os recebedores. O corredor é o running back, aquele cara que pega a bola atrás desse quarterback e sai correndo com ela. Até onde der. E o Kansas City Chiefs tem um grande cara para fazer isso. Eu vou aqui rapidinho, mostrar para você esses números. Esse é o site de estatísticas, é um site fechado, tal, precisa de senha e tudo mais, da NFL, que a gente usa durante as transmissões das partidas na Rede TV, enfim, né? Olha só esse número. Corridas em pós-temporada, que é o playoff, é o mata-mata, é o que interessa. Isaiah Pacheco é o grande corredor do Kansas City Chiefs. 254 jardas em 3 partidas, né? 3 partidas, porque acho que 3 jogos, porque passou de bye. Os 49ers acho que foram os líderes da NFC, se eu não estiver enganado. Mas enfim, 3 jogos. 254 jardas. Ele correu 2,5 campos em 3 jogos. Para você ter uma ideia aí. Por jogada, 4 jardas de média, por carregada, vamos dizer assim. E é um número bom, não é um número ótimo, mas é um bom número para um time que tem que avançar 10 jardas a cada posse de bola, a cada momento com a bola na mão, para continuar avançando no campo até a zona adversária. Então, ele é um cara importante nisso. Do outro lado, eu não estou vendo ninguém de São Francisco. Cadê o Christian McCaffrey? Está aqui. Do outro lado tem o Christian McCaffrey, que é hoje um dos principais atacantes da NFL. 4 touchdowns para ele só na pós-temporada. Durante o campeonato ele foi líder com 14. Só isso. Ele é um corredor. Então, touchdown é a maior pontuação do futebol americano. E na pós-temporada ele tem média de 5,1 jardas por corrida. Uma jarda a mais. Parece pouco, mas faz muita diferença. Porque ele recebe menos a bola do que o seu companheiro, vamos dizer assim, seu adversário aqui da mesma posição, seu colega de posição, e faz muito mais com isso. Pelo menos foi assim na pós-temporada. Então, de running back, os dois times estão muito bem servidos. A outra maneira é passando para os seus recebedores. São caras que vão receber a bola lá na frente, ou no fundo do campo, ou mais pertinho. É mais de um, você tem ali várias armas para poder enganar a defesa adversária. Então vou mostrar para vocês alguns caras aí que podem ser chaves nesse Super Bowl. Vamos colocar aqui, passe, não passe são os quarterbacks. Receiving, que é quem recebe bola. Travis Kelce, ou Travis Taylor, como você quiser chamar. 11,4 jardas por recepção. É um cara que é forte, ele não é um wide receiver, né, que é um cara mais veloz, né, mais rápido. Ele é um tight end, que é um cara grandão, meio pesado, mas tem força para correr. É muito atleta o Travis Kelce. Ele não só bloqueia muito bem, mas como é um escape muito interessante para o Patrick Mahomes, e tem sido assim nessa pós-temporada, 262 jardas para ele.
Tem o Rashee Rice, que é o principal recebedor hoje do Kansas City Chiefs, que teve muito problema com isso ao longo do ano, né? Os recebedores do Patrick Mahomes não conseguiram responder, soltando muito a bola, cometendo muito erro ao longo do ano. Ele não tem, nem de longe, o melhor time nesse quesito, mas ele está lá. E aí faz muita diferença, né? 11,2 jardas por corrida, para vocês terem uma ideia aí, ó. O Amon-Ra St. Brown, que foi eliminado ontem pelo Detroit Lions, 12,5 jardas, é mais que um first down, muito mais, né? 2 jardas e meia, bastante coisa. Mas com a bola tem o Deebo Samuel, San Francisco 49ers. E ele é o craque nesse quesito que o Brock Purdy tem na mão para usar como recebedor. Mas ele primeiro se machucou na segunda partida, né? Saiu, então isso prejudica um pouco os números dele aqui, mas mesmo assim tem uma média excelente. Ó, se você for pegar por média de jardas por corrida, ele vai perder para outros caras aqui que recebem menos a bola, como o George Kittle, por exemplo, que é o Travis Kelce do lado de lá. O George Kittle é esse cara aqui, muitas vezes é um escape, ele tem um touchdown nessa pós-temporada. Tem o Chris Conley também aqui, que é uma opção, mas recebeu muito pouco a bola. Mas em número de jardas, sem dúvida, o Deebo Samuel é um cara perigoso. Ontem ele não fez assim uma grande partida, mas ele foi importante em alguns momentos, em avanços decisivos de bolas em que o Brock Purdy estava pressionado. Ele acabou conseguindo levar o time à frente, mas não conseguiu nenhum touchdown. Ele não tem nenhum touchdown ainda nessa fase de mata-mata da competição, com 10 recepções, repito, com praticamente meio jogo aí perdido na rodada 2. E ontem ele jogou baleado, um problema no ombro. Vamos ver como é que vai estar. A saúde dele é muito importante para que o San Francisco 49ers tenha essa arma a todo vapor. George Kittle a gente já falou aqui. Também o Brandon Ayuk, que esse sim foi importante, anotou touchdown ontem. Foi um cara que cobriu um pouco essa ausência do Deebo Samuels como recebedor de um perfil mais diferente. Ele é mais rápido do que forte, então ele é um cara que se movimenta muito bem, que engana muito bem as defesas. Então essas são as armas ofensivas das duas equipes, grosso modo, tá? Defensivamente, cara, a defesa dos Chiefs fez um jogo fantástico ontem contra o Baltimore Ravens, que foi a melhor defesa do campeonato. A melhor defesa não, foi o melhor time do campeonato, o time mais regular do campeonato, na fase primeira da NFL. E conseguiu não só enganá-los estrategicamente, deixando o Lamar Jackson meio perdido em alguns momentos do jogo, fazendo muita blitz, fazendo aquela pressão em cima do quarterback, mandando muita gente para que ele não tenha tempo para pensar. A secundária bloqueando bastante os recebedores, enervando os recebedores. O time fez mais falta do que fazia na fase regular do campeonato. Foi um jogo meio mascado, meio catimbado, mental. E talvez eles possam usar isso contra o San Francisco 49ers, né? Que tem jogadores experimentados. O George Kittle está acostumado, o Deebo Samuel está acostumado, o Brock Purdy não. Então, essa coisa psicológica pode fazer diferença também no Super Bowl. A defesa do São Francisco foi muito importante ontem para virar o jogo, no terceiro período principalmente, né? O Detroit Lions não conseguiu fazer nada e parou nos 24 pontos. Nos momentos decisivos, forçando erros. O Snead fez uma... Aliás, o Snead foi do Kansas City Chiefs, né? Fez uma defesa, talvez tenha sido a defesa do ano, né? Forçando um fumble, um touchback na sua linha de end zone praticamente. Do outro lado, a gente teve também fumble forçado em cima do Jahmyr Gibbs ontem pelo San Francisco 49ers, no momento chave do jogo, numa quarta descida que o Dan Campbell inventou, em vez de chutar, e aí eles perderam a bola, em seguida teve um touchdown e o jogo mudou. Então são duas defesas muito enérgicas, são duas defesas que buscam muito contato, que vão para cima mesmo do quarterback adversário, e aí a gente vai ver quem tem mais garrafa vazia para vender. Basicamente é isso. Lógico que teria muito mais coisa para falar, mas para quem está chegando agora ao futebol americano, espere um Super Bowl equilibrado, emocionante e um momento histórico. Ou a marca da dinastia do Kansas City Chiefs será definitivamente colocada em Patrick Mahomes, ou o San Francisco 49ers vai quebrar um tabu de 30 anos e vai voltar
a ganhar um Super Bowl para que os torcedores das antigas sintam esse gostinho de novo. Vamos ver. Intervalo show de Usher, imperdível, 11 de fevereiro, no Rede TV, na Rede TV ou no Rede TV Go. Vou botar o link aqui nos comentários para você baixar o aplicativo da Rede TV. É de graça e de graça o Super Bowl é só na Rede TV. Espero você, tá bom?